palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã está no Salmo de número 139. Eu vou ler alguns versos desse Salmo e com base nele nós tiraremos alguns ensinamentos para a nossa vida. Salmo de número 139, diz a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. No poema Vozes da África, o famoso poeta Castro Alves começa o seu poema com uma pergunta, várias perguntas na verdade, mas ele começa dizendo: Senhor, Senhor, onde estás que não responde? Em que estrelas, em que mundo tu te escondes, embuçado nos céus? E essa pergunta, esse desabafo do poeta é um contraste com as palavras do salmista Davi, nesse salmo de número 139. Nós temos duas visões bastante diferentes, a visão do salmista e a visão do poeta. Na visão do poeta é a visão de um coração angustiado, desesperado, que tem a sensação de que Deus está ausente ou muito distante, que Deus se tornou inatingível, e ele pergunta então onde está Deus. Na visão do salmista, é impossível se ausentar da presença de Deus. Por mais que ele procure fugir ou mesmo se esconder da presença de Deus, todo esse esforço será inútil, porque Deus está em todo lugar, em toda parte. São visões distintas, comportamentos distintos, realidades bastante diferentes, de alguém que suplica, que clama, que pede desesperadamente, mas sem saber se Deus está ouvindo verdadeiramente o seu clamor, e outro que diz que Deus conhece todos os detalhes mais íntimos e profundos da sua vida. O salmista começa falando que Deus é o seu Deus, que guarda e que protege a sua vida, que conhece o seu levantar, o seu deitar, que conhece a palavra antes mesmo que ela seja colocada na sua boca, que Deus o conheceu porque o próprio Deus o criou e o formou no ventre da sua mãe. De forma que, nessa descrição do salmista, Deus esquadrinha, ou seja, Deus conhece cada parte, cada milímetro do seu coração. Deus o sonda, Deus o conhece por dentro, Deus o conhece na intimidade. E sobre a vida do salmista, Deus põe sempre a sua mão. Interessante a gente pensar que no livro de Provérbios, Salomão também tem essa sensação. Ele diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, e ele diz que os olhos do Senhor contemplam, guardam e protegem o justo. Da mesma maneira, também o sábio Salomão acrescenta que os olhos do Senhor estão contra aqueles que praticam o mal, que praticam a iniquidade. Para muita gente, a sensação de olhos voltados para si gera um certo incômodo. Alguém está olhando para você por um tempo maior, e você já fica preocupado: por que fulano está me encarando, olhando para mim? Outros se incomodam, inclusive, com essa realidade desse olhar de Deus, como se fosse uma invasão da sua privacidade. Pessoas que se sentiriam até incomodadas: mas Deus está vendo mesmo essas coisas todas que eu estou fazendo aqui? Na perspectiva do salmista, esse olhar de Deus, esse olhar gracioso, esse olhar não policialesco, né? Não punitivo, mas é um olhar para livramento, é um olhar de amor, de graça, para nos livrar dos perigos, para guardar a nossa vida, para proteger a nossa vida. De forma que ele diz: Senhor, sobre mim tu pões a tua mão.
ele se sente, ao contrário de muita gente, se incomodada com esse olhar de Deus, essa presença de Deus o tempo todo. Ele se sente protegido, amparado, e ele diz: sobre mim pões a tua mão. Ou seja, é debaixo dessa potente e poderosa mão de Deus que ele se sente seguro, protegido, guardado. Essa é a certeza, né? Não apenas uma sensação, mas é a convicção daqueles que creem verdadeiramente no Deus eterno e todo-poderoso. Ele não abandona os seus filhos, ele nos conhece, ele nos formou de um modo assombrosamente maravilhoso. É algo tão elevado que a nossa mente, diz o salmista, não consegue atingir. E ele pergunta: para onde então eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Não há então como fugir dessa presença de Deus. Meu desejo nessa manhã, meu querido ouvinte, é te levar a uma expectativa nova, a uma mudança de pensamento em relação a esse olhar misericordioso, protetor do Deus que é Pai, que é eterno. E agora, com essa visão diferente, entendendo que é um olhar de misericórdia, de amor, não é um olhar de punição, mas é um olhar gracioso, não é um olhar para punir, mas é um olhar de livramento, para te livrar dos perigos, para guardar a tua vida, para guardar a tua alma. É um olhar que te preserva, te coloca agora numa posição de segurança, porque ele nunca te abandona. E que essa realidade está muito em sintonia com aquilo que nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Ele promete aos seus discípulos: eu sempre estarei com vocês, nunca os abandonarei. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos Deus eterno se comprometendo em olhar, vigiar e guardar a vida do seu povo, e nós temos o Senhor Jesus dizendo também para os seus discípulos: eu nunca deixarei vocês sozinhos, além do Espírito Santo, eu darei a vocês, colocarei, e ele virá e confortará vocês no momento das lutas, das angústias, das dificuldades da vida. Eu mesmo estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja que, então, é uma presença protetora, é uma companhia benfazeja, é uma companhia agradável, é uma companhia que nos mostra de fato o caminho que nós devemos andar, o caminho seguro pelo qual nós devemos andar, porque ao contrário disso, todo e qualquer outro caminho fora do Senhor Jesus é caminho de morte. Deus continue cuidando de você, meu querido ouvinte, te fazendo compreender em profundidade a essência da palavra de Deus. Seu olhar é de graça, é de livramento, diferentemente do poeta que clama desesperadamente sem ter nem a convicção de que Deus vai ouvir e responder o seu clamor. O salmista sabe que tudo o que ele falar, mesmo aquilo que ele nem falou ainda, o Senhor já conhece, ou seja, ele já sabe. Ele já sabe o que é que você vai pedir, ele já sabe o que é que você vai falar. Então, diferentemente dessa sensação de que Deus está longe e distante, Deus está perto. Deus ouve e atende o nosso clamor. Deus conceda a você um dia abençoado, Deus continue guardando, protegendo, sustentando a sua vida. É o nosso desejo, é a nossa oração. Amém.